Tudo bem, pessoal? Sou Rodrigo Falcão. Hoje iremos falar sobre visualizações. O que são visualizações? As visualizações fazem parte dos treinos mentais. Eu considero que treino mental é tudo o que é imaginado, então contém as visualizações, as meditações, os diálogos internos ou diálogos consigo mesmo. O objetivo de qualquer técnica mental ou qualquer treino mental é poder ajudar os atletas antes dos treinos, durante uma partida, durante uma competição, no intervalo, por exemplo, de uma partida, de uma competição, após. É imaginar uma ação de cunho técnico, comportamental ou tático. A literatura nos mostra diferentes sinônimos para visualizações. Alguns autores chamam de imagética, outros chamam de prática encoberta, outros chamam de imaginação ativa. Nesse momento eu prefiro chamar apenas de visualizações. Ou seja, as visualizações são as capacidades de se imaginar fazendo alguma ação esportiva. Uma cena a partir dos sentidos internos. É a capacidade de ver na mente alguma coisa. Todo ser humano tem uma capacidade de imaginação. É um recurso psicológico e cognitivo que todo ser humano possui. A visualização é uma simulação da realidade. Quanto mais detalhista for essa visualização, melhor é. Quanto mais detalhistas forem as sensações, melhor os resultados. Nesse sentido, a técnica proporciona aprendizagem de algo que ainda não aconteceu, por exemplo, algo tático, ou algum gesto motor, ou a memorização de alguma técnica ou alguma prática de determinada modalidade esportiva. No caso da visualização, o cérebro utiliza a sua neuroplasticidade criando uma memória do que é visualizado e assim favorecendo a aprendizagem. E as visualizações talvez sejam as técnicas mais utilizadas dentro da psicologia do esporte, as mais estudadas, as mais difundidas. Existem inúmeras pesquisas mundo afora que comprovam a eficácia das visualizações. Uma dessas pesquisas comprovou que o movimento imaginado produz microcontrações musculares, ou seja, quando o atleta visualiza, ele manda um estímulo para o cérebro que tem uma resposta fisiológica para o corpo. Essa técnica ela serve para qualquer atleta em qualquer momento da carreira. Toda habilidade psicológica ela necessita de um treinamento a longo prazo para ter efetividade. Não vai ser fazendo uma vez, duas vezes que os resultados irão aparecer, ao contrário. Necessita de repetição, de exercício. Mas essa imaginação tem que ser de qualquer jeito? É claro que não. Essa imaginação ela tem que conter elementos fundamentais para que ela consiga ser efetiva. Quais são esses elementos? Usar os outros sentidos. Quando a gente imagina uma cena, por exemplo, a gente está se vendo naquele momento, né? A gente está se vendo naquilo que a gente está imaginando. Para ter mais efetividade, é importante que a gente também procure estimular o cérebro a sentir outras sensações. Por exemplo, se há ruído no local, se há barulho de torcida, se há vozes, se há pessoas falando, se há algum cheiro, o seu movimento, o movimento de outras pessoas, por exemplo. A parte tátil também, para os esportes com bola, sentir a bola na mão. Esportes com água, por exemplo, sentir água no corpo. Quanto mais próximo da realidade essa visualização, melhor a efetividade para o nosso cérebro, melhor a efetividade para a aprendizagem a longo prazo. Um pesquisador estudou arremessos no basquete. Ele separou em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo seriam atletas que iriam apenas arremessar. No segundo grupo, eles iriam apenas visualizar o arremesso. E no terceiro grupo, eles iriam visualizar e arremessar. No primeiro grupo, que só arremessou, eles melhoraram um pouco o seu rendimento. O segundo grupo, que só visualizou, teve resultados parecidos com quem tentou melhorar sua técnica através do arremesso. O terceiro grupo, que utilizou visualização e técnica para melhorar o arremesso, melhorou drasticamente os resultados. Uma pesquisa similar foi realizada também
com cobradores de pênalti. Então tiveram os atletas que apenas iam treinar os pênaltis, sem visualizar, e os que iriam bater os pênaltis visualizando antes. No futebol tinha os goleiros também, para dificultar um pouco mais os acertos ou erros. E mesmo assim, as pessoas que visualizaram conseguiram mais acertos. Grandes atletas de diferentes modalidades utilizam técnicas de visualização na sua preparação emocional e na sua preparação cotidiana. A Hortência, jogadora de basquete brasileira, quando jogava, em entrevistas ela já comentou que ela visualizava o jeito que ela marcaria algumas atletas para de repente tentar antecipar algum movimento, como é que ela poderia antecipar o seu comportamento caso algo similar àquilo que foi visualizado ocorresse. Ela pedia para alguma colega de equipe simular situações que ela havia visualizado. Isso facilitava também o treinamento dela e a preparação para as competições. Dentro do basquete, Michael Jordan também fazia visualizações. No livro 11 Anéis, do técnico Phil Jackson, ele descreve cenas em que o Michael Jordan, antes de alguns jogos, ele se preparava isoladamente, pensar em estratégias em que ele poderia neutralizar os adversários. Isso também ficou explícito em algumas cenas do seriado Arremesso Final, disponível em streaming. Pelé, que é considerado o maior atleta do século XX, já comentou também em entrevistas que visualizava antes dos jogos, principalmente nos jogos da seleção brasileira. Ele ficava 10, 15 minutos isolado dentro do vestiário, pensando em jogadas, em possibilidades que ele poderia fazer, em algo que poderia acontecer, em como ele solucionaria alguns problemas. A russa Yelena Zimbaeva, que também foi medalhista olímpica, comentou que a visualização fazia parte da sua preparação emocional nos treinos e principalmente nas competições. É um exemplo de grandes atletas que podem contribuir para quem está começando ou para quem também já tem um pouco de experiência. E é o tipo de técnica de fácil assimilação. Não precisa de nenhum recurso espetacular para executar esse tipo de técnica. É utilizar algo que nós já temos. Essa estratégia também pode ser usada por treinadores, por exemplo, simulando o seu próprio comportamento dentro de uma partida, simulando de repente algum problema que você possa ter com algum atleta ou com uma equipe. Visualizar estratégias de enfrentamento com o seu adversário. Se dentro da partida, por exemplo, de um esporte coletivo, a outra equipe propõe outro tipo de jogada que não estava prevista. Se ocorre uma mudança tática, como você reagiria? Como seu time reagiria? Outro exemplo, vamos supor que um atleta é expulso ou sai lesionado, um atleta que seja uma grande estrela de um time. Como é que o técnico pode lidar com situações similares a essa? As visualizações podem, além de servir para aprendizagem, ajudar na autoconfiança, ajudar na concentração, ajudar a manter um plano mental dentro de uma partida. Experimente, sugiro a vocês experimentarem. Mas lembre-se, sempre que você for visualizar algo negativo que possa acontecer, se imagine também resolvendo esse problema e tendo bom resultado. Essa é a mensagem que você vai mandar para o seu cérebro. Uma mensagem positiva, uma mensagem de acerto, de êxito. Gostou do conteúdo? Se gostou, curta, compartilhe com os amigos, me dê seu joinha, um abraço e até a próxima.